Bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa tarde a todos. Hoje é 14 de fevereiro de 2023. E nesse vídeo nós queremos falar sobre os alienígenas e o arrebatamento da igreja. Por que eu estou fazendo esta associação entre os alienígenas e o arrebatamento da igreja? Qual será a mentira que o mundo, que o diabo divulgará ao mundo acerca desse mistério que acontecerá em breve? Qual a justificativa que Satanás vai encontrar para desfazer a ideia de que a igreja foi arrebatada? Ele vai divulgar ao mundo através de muitas pessoas que esse povo que desapareceu foi abduzido. Abduzido é a ação de ser resgatado, raptado por alienígenas. Esse é o termo que é usado para divulgar que a pessoa foi levada, raptada. A ufologia usa esse termo, abduzido. Então, os alienígenas, neste momento que estamos vivendo, eles têm procurado mostrar-se presente em muitos sinais nos céus. Nós sabemos que tem havido notícias de OVNIs aparecendo, sendo abatido até pelas forças aéreas dos Estados Unidos. Está havendo essa divulgação de OVNIs aparecendo. Então, a mentira que Satanás vai encontrar para justificar o desaparecimento de milhões de pessoas da igreja para o mundo, nos noticiários, vai ser que esse povo que desapareceu foi levado, foi abduzido pelos alienígenas. Mas por que os alienígenas levaram? Porque a ideia será de que um novo mundo, uma nova era vai iniciar, onde essas pessoas eram preciso saírem, porque elas iriam atrasar, iriam prejudicar ou atrapalhar o desenvolvimento desta nova era, que nada mais é do que a era do governo do anticristo, onde Satanás, através dele, vai reinar neste mundo e será adorado através do anticristo por todo o mundo, como diz em Apocalipse 13 e o verso 8. Em Apocalipse, no capítulo 16 e o verso 13, diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Então você perceba que a aparência dos ETs, dos alienígenas, são semelhantes a rãs. A própria mídia, através de filmes como ET, o extraterrestre, muito antigo, e tantos outros filmes que são divulgados na mídia através de filmes de
ufologia, de OVNIs, eles são semelhantes a rãs. E o que a Bíblia diz quem eles são? O verso 14 dá a resposta. Porque são espíritos de demônios. Então os alienígenas, esses ETs com aparência de rã, com olhos esbugalados, cabeça triangular, esses ETs com corpo estranho, corpo parecido com corpo de homem, cabeça de rã, são nada mais do que demônios. E o que eles fazem? Eles fazem milagres. Diz o texto que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, ou seja, o Armagedon. Então, esses demônios que têm aparência de rãs, que são os alienígenas, eles vão convocar os líderes mundiais, os reis da terra, na batalha do Armagedon para fazer guerra contra o Senhor Jesus, que estará na ocasião voltando com a sua igreja e os anjos e os santos para estabelecer o seu reino milenar. Mas quando acontecer o arrebatamento, Satanás vai buscar divulgar essa notícia. E nós sabemos que o que impede que o anticristo se manifeste, ou seja, se revele, o impedimento é a presença do Espírito Santo na igreja, a presença da igreja na terra. Então, para que alguns eventos e para que esta nova era, seja o governo do anticristo, venha a ser colocado em atividade, é preciso que uma situação aconteça, que é o arrebatamento. É preciso que a igreja seja retirada para que a nova era, o governo do anticristo, ou seja, a tribulação de 7 anos, ela comece. Aí está a justificativa que nós cremos no pré-tribulacionismo, que a igreja precisa sair para poder o anticristo se revelar ao mundo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o verso 7 em diante, diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. O iníquo é o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então é preciso que um seja tirado. Esse um que seja tirado é o corpo de Cristo, que é a igreja, para que seja revelado o iníquo. E ele vem com todo sinal. Antes que ele se revele, ele vem trazendo sinais de prodígios de mentira. Veja o verso 9. A esse a quem? Ao anticristo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, olha aí, poder de Satanás, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Então essas pessoas que ficarem no arrebatamento, o mundo, não é, que ficar
no arrebatamento, eles vão crer que foi os alienígenas, os ETs, que levaram esse povo que desapareceu. Claro que os desviados, os cristãos, entre aspas, as virgens nécias que ficarem, elas saberão que foi o arrebatamento da igreja, que foi Jesus quem levou a igreja. Claramente isso vai ser divulgado por eles, pelas virgens nécias, pelos desviados, pessoas que um dia tiveram um relacionamento com Deus e se afastaram de Deus, abandonaram a comunhão com o corpo de Cristo, não é? E não quiseram mais compromisso com o Senhor Jesus, não quiseram mais adorá-lo, não quiseram mais participar da comunhão, da ceia, ou seja, viver para Deus, ter um relacionamento com Deus, adorá-lo, servi-lo, pregar o evangelho, viver uma vida de santidade, viver uma vida fora dos padrões mundanos, viver uma vida longe da corrupção do mundo. Esses desviados, eles saberão que foi Jesus que levou a igreja. Essa vai ser uma das grandes dores que os desviados vão sentir. Eles vão sofrer muito, eles vão chorar, sofrer amargamente. Haverá pranto e ranger de dente por parte dos desviados. Eles também divulgarão que a igreja foi levada, porque vai ficar muito questionamento. Haverá muitas perguntas. O que aconteceu? Cadê aquele povo que sumiu? O que aconteceu? O que foi esse desaparecimento? Então, para as virgens nécias e para os desviados, afastados de Deus, os que abandonaram a sua palavra, o relacionamento com Deus, compromisso com Deus, os que abriram mão da aliança com Deus, com o Senhor Jesus, vai explicar que esse desaparecimento foi Jesus que levou a igreja, levou o seu povo, levou os seus escolhidos. Mas aqueles que não têm relacionamento com Deus, os incrédulos, o mundo em si, né? As pessoas que não creem na palavra, que não criam na volta de Jesus, que não acreditavam que Jesus vinha buscar a igreja, vinha buscar o seu povo, essas pessoas incrédulas, elas vão crer na mentira, elas vão crer nessa divulgação de que foram os alienígenas que levaram essas pessoas que desaparecerão no arrebatamento. Então, haverá essa divulgação no mundo todo, porque é uma forma de Satanás enganar as pessoas, porque ele é um enganador, ele é o mentiroso da história. E o fim do texto aqui diz: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. É exatamente isso que acontece. As pessoas, elas não quiseram crer na verdade, a verdade de que Jesus iria voltar, de que Jesus iria levar um povo, e preferiram crer na mentira, porque tinham prazer na iniquidade. Então as pessoas, elas preferem crer na mentira, elas não querem crer na verdade, elas não querem seguir a verdade, que é o Senhor Jesus, elas não querem se converter, porque elas têm prazer na iniquidade. Você vê que passou o período, né, da pandemia. Aqui mesmo em Recife, em Pernambuco, já está havendo carnaval, já está havendo um índice de violência no carnaval, já está havendo muita prostituição, não é?
através dessa festa diabólica, e as pessoas vão voltar às mesmas práticas antes da pandemia, porque depois da pandemia ficou sem ter carnaval. Mas este ano, em todo o Brasil, vai ser liberado o carnaval, porque as pessoas têm prazer na iniquidade. Então Satanás vai enganar, vai fazer essas pessoas acreditarem na mentira. Elas vão abraçar essa ideia de que os desaparecidos no arrebatamento foram levados pelos alienígenas, esses espíritos imundos, esses demônios que têm aparência semelhante a rãs, como você vê aí nas figuras que eu coloquei. Isso aí é muito mostrado em filmes, né? Filmes de Hollywood. Vários filmes já passaram na TV paga, na TV aberta e na TV paga, sobre alienígenas. Essa ideia de que existe vida em outros planetas, em outros mundos, seres mais evoluídos que o homem, não tem na Bíblia isso. Não existe vida em outros mundos. Jesus não foi morrer em outros planetas para salvar outros seres existentes nas galáxias. Não existe isso. São demônios, são espíritos enganadores, são demônios, anjos caídos que se transfiguram com essas aparências. São demônios que têm essas aparências. Aí está escrito, nós lemos no texto de Apocalipse, são espíritos de demônios, e eles vão conduzir os reis de toda a terra, os líderes, presidentes, reis aqui são líderes mundiais, para convergir para o Armagedon, para lutar contra o Senhor Jesus e a sua igreja, que voltará no final de 7 anos da tribulação. Eu queria trazer esse vídeo para você entender esse contexto, porque existem cristãos, existem evangélicos que creem na existência desses seres evoluídos que dizem que são seres em outros mundos, porque existem muitas galáxias, milhões de galáxias, e como é que Deus ia apenas criar o homem, vida nesse planeta chamado Terra? Aí justificam. Então, pessoas sem discernimento, pessoas sem visão espiritual da guerra e do mundo espiritual, do engano de Satanás, porque ele é o mestre de todo esse engano, dessa mentira de OVNIs, né? São reais, mas são demônios, são forças espirituais enganadoras, são espíritos de demônios que fazem prodígios e sinais da mentira para enganar aqueles que não creram na verdade. Amém? Então eu deixo esse vídeo aqui para você entender essa relação, o desaparecimento da igreja e a divulgação da mentira de que os ETs, de que os alienígenas levaram um povo atrasado, porque iam atrapalhar o desenvolvimento de uma nova era que virá após o arrebatamento, que é o governo do anticristo, a nova ordem mundial. Portanto, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, seu comentário, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus e obrigado por acessar este vídeo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.